Hoje nós iremos falar sobre o mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias. Vamos falar sobre os povos do Sahel. Aqui você vê na imagem um mapa do continente africano. O Sahel, do árabe Sahil, significa costa ou fronteira. Também é conhecido como franja do deserto. Aqui você vê no mapa todas essas cores, vamos olhar aqui na legenda. Em amarelinho nós temos o deserto. Esses pontos azul, verde escuro são os oásis, onde tem os mananciais de água, no qual os viajantes param nesses mananciais para se abastecer e assim não morrer de sede. Essa faixa aqui, que o nome tem aí escrito, faixa do Sahel, é justamente a faixa que nós iremos estudar. Vamos estudar os povos que habitam essa faixa e como eles sobrevivem. Em verde nós temos as florestas, em laranja são as savanas e em laranja claro são as estepes. Essa é a vegetação principal aqui do Sahel. O estudo da história da África. Estudos arqueológicos e genéticos afirmam que a espécie humana surgiu no continente africano. Então, a origem da humanidade, de acordo com os arqueólogos, veio aqui do continente africano. A África é o berço da humanidade. Os primeiros registros de hominídeos antepassados dos humanos foram encontrados no continente africano e datam de 7 milhões de anos atrás. Foi na África também que se encontraram os primeiros vestígios e objetos usados por grupos humanos vivendo em comunidade. Então, o estudo da história da África é essencial para que nós compreendamos a história humana. Um dos objetivos do trabalho do historiador é justamente estabelecer a relação entre o passado e o presente, identificando as rupturas e as permanências, com base em diversas fontes históricas. Porém, o estudo da história da África, até as primeiras décadas do século XX, a maioria dos povos africanos não era objeto do estudo da história. Isso porque a história da África, dos povos africanos, não estava registrada na forma escrita. Inicialmente, apenas documentos escritos e oficiais eram considerados fontes históricas. E sociedades que não registravam seus feitos por meio da escrita eram julgadas sociedades inferiores e despossuídas de história. Essa perspectiva começou a ser transformada a partir da década de 30, em especial pela atuação de intelectuais africanos e de afrodescendentes e seus apoiadores. Hoje, nós entendemos que qualquer manifestação cultural de um povo pode ser uma fonte histórica. Com isso, há o reconhecimento de que todos os povos têm história e de que não há povo ou povos mais ou menos evoluídos, mas o que nós temos em todo o mundo são diferentes tipos de manifestações culturais. O que nós temos são diferentes tipos de culturas. Aqui você vê a sociedade do Sahel. A região do Sahel é uma região de transição entre o deserto do Saara e a África subsaariana. Aqui você vê que essa região ela sofre um intenso processo de desertificação, devido principalmente ao mau uso das suas terras, que são de baixa fertilidade, e principalmente da retirada da cobertura natural da vegetação. Por isso essa região ela sofre tanto com o processo de desertificação. É uma região, então, de transição entre o deserto do Saara e a África subsaariana, e está coberta por estepes e savanas. Possui condições climáticas adversas, ou seja, ou o tempo é muito quente e à noite o clima também é muito frio. Ou seja, há uma contraposição de temperaturas. De dia é muito quente e à noite essa temperatura cai bastante. Mesmo então com essas condições climáticas adversas, várias comunidades pastoris habitam essa região.
povos comerciantes se desenvolvem nessa região também, elaborando assim técnicas de domesticação de animais, produzindo ferramentas para a pecuária e praticando diversos modos de vida, como o nomadismo, seminômades e o sedentarismo, ou seja, povos que vivem fixamente nesse local e povos que ficam viajando, ou às vezes moram em um determinado ponto do Sahel e depois vão para outro, e assim sucessivamente. Tudo esses modos de vida é comum você encontrar aqui na faixa do Sahel. A região do Sahel é uma importante rota comercial também, pois ela teve grande importância para o desenvolvimento da cultura e da economia do continente africano, principalmente nos séculos 7 e 11. Os comerciantes que iam nas suas caravanas negociavam principalmente matérias-primas como linho, algodão, o indigo, a goma arábica e alimentos como trigo, sorgo, milhete desidratado, provenientes do mundo islâmico da Europa, da Índia e da China. Do sul da África, essas caravanas retornavam também com ouro, ferro, marfim, sal e noz de cola, os quais comerciavam com regiões de outros continentes. Também levavam povos escravizados, lembrando que a escravidão era comum no continente africano, pois existiam muitos grupos no continente africano, grupos esses que eram rivais, e em suas guerras, aquele grupo que perdia a guerra, ele era tido como escravo de guerra. E assim também era vendido pelos próprios povos africanos, ou seja, a escravidão no continente africano, ela era comum. Aqui você vê as principais rotas comerciais. Acompanhe aí no seu livro. No caso, no livro de vocês está na página 14. As rotas comerciais transarianas. O deserto do Saara é muitas vezes retratado como uma grande fronteira árida que separa os povos do norte e do sul. No entanto, entre os séculos 5 e 15, uma rede de rotas comerciais passava por esse deserto, conectando diversas regiões da África e desempenhando papel crucial nas atividades econômicas desse continente. Aqui você vê, aqui no caso é o infográfico, informando como era a rota comercial. Aqui eram as cidades muçulmanas, que você está vendo, que são as cidades muçulmanas, que vinham aqui eram os navegantes que vinham do litoral mediterrâneo e vinham trazendo as suas mercadorias para vender nas cidades mediterrâneas, nas cidades muçulmanas. Aqui os camelos, eles eram abastecidos e assim passavam pelo deserto do Saara, que é a travessia pelo deserto. Depois chegavam na cidade de Tombuctu, depois vinham para a cidade de Benin. Aqui os reinos africanos do Sahel, que eram o destino das caravanas, eram principalmente as cidades do Sahel, cujos mercados reuniam comerciantes e produtos de várias partes da África. Depois, entre as florestas tropicais e o Sahel, muitos dos produtos negociados na cidade de Tombuctu vinham da região das florestas tropicais do sul. Esses produtos eram levados pelas caravanas que viajavam em rotas terrestres e fluviais, como vocês estão vendo aí os barquinhos, e eram negociados no Sahel com mercadores de outras regiões do continente africano. Aqui embaixo você vê os principais produtos: vidro, lamparina e outros produtos, o sal, que era muito apreciado, principalmente para a preservação de carnes e alimentos. Aqui você vê que os produtos do Sahel, o Sahel também fornecia marfim, cobre, o ouro, como vocês estão vendo aí, o ouro, que era a base do sistema monetário no mundo islâmico e na Europa. Aqui a noz de cola, que era um fruto proveniente das regiões tropicais da África Ocidental, que era muito utilizado também na medicina. E os escravizados,
que muitos desses iam trabalhar nas salinas ou serviam como soldados. Havia também um tráfico de africanos escravizados para a Península Arábica. A união das economias locais e regionais por meio do comércio na região do Sahel era muito importante. Essa união foi essencial para o desenvolvimento de importantes reinos e impérios pastoris, principalmente na criação de gado e de camelos, e também para o surgimento de grandes impérios comerciais, como o de Gana, como você vê aqui, que o Império de Gana foi criado no século IV. Esse reino reviveu o seu maior destaque, o auge do seu reino foi entre os séculos 7 e 11, especialmente pela captação do ouro e do comércio de sal e tecidos. No século 8, a economia de Gana passou a interligar as regiões do norte da África, Egito e Sudão. A queda do Império de Gana aconteceu no século 12. Outro grande império dessa região foi o Império Songhai. Um dos povos mais intrigantes da região foi dominado entre os séculos 14 e 16, após invadir a cidade de Timbuktu, no Mali. Exploravam ouro e sal e estabeleceram um sistema de pesos e medidas que facilitou bastante as trocas comerciais. Suas cidades mais influentes eram de Gené e Gal. E aqui você vê a imagem do Império do Mali, que lá, nesse império, o comércio ele tinha muita importância. Neste momento, finalizamos mais um Estudando em Casa. Até a nossa próxima aula.